Bom dia, professora Flávia! Bom dia, Mariane. Bom dia, Esa Goiás. Que Seja alegria estar aqui com muito vocês. bem-vinda. Aquela alegria toda nossa, nós goianos e todo mundo que nos acompanha, que te acompanha, não só os goianos. Nós estamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite para falar desse tema tão complexo e importante, que é a questão da interpretação constitucional em tempos de crise, texto e realidade. E, aliás, estamos vivendo tempos de texto e realidade já há algum tempo. E eu fiquei muito feliz por você ter aceito esse convite. Então, seja muito bem-vinda, a ESA e toda a sua diretoria, coordenadores, alunos, advocacia goiana, todos os profissionais da área do direito, todos que estão presentes aqui. Eu vejo aqui alunos, ex-alunos, as pessoas que te seguem, as pessoas que estão no sistema, né, inseridas como conselheiros, a diretoria, CASAG, ESA, Sistema OAB Goiás. Sejam todos muito bem-vindos, e especialmente para você. Mariane, muito obrigada por esse espaço, né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu adoro Goiás, o povo goiano é muito querido. Na verdade, estamos falando para Goiás e para o Brasil, não é? Exatamente. Especialmente, né, para a ESA Goiás, sua diretoria, presidência, conselheiros, muito obrigada pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com vocês. E, de fato, Mariane, esse é o tema do momento, não é? E realidade. É isso. Professora Flávia, nós estamos vivendo uma crise, né, que é considerada uma crise sanitária, mas sabemos que é uma crise social, sabemos que é uma crise econômica, é uma crise, enfim, se fôssemos fazer o desdobramento dessa crise, que seria uma live, ou duas ou três, só para isso, diante da disseminação do coronavírus, que tem impactado o direito, e aqui eu faço um recorte especial, até porque envolve o tema da nossa live, para a questão do direito constitucional, para direitos fundamentais, de uma forma sem precedentes. E sem precedentes mesmo, porque por mais que falamos aí claro que não vamos, estamos falando em termos de Brasil, não estamos desconsiderando, por exemplo, gripe espanhola, nem os horrores das duas grandes guerras em termos mundiais, mas sem precedentes mesmo até em relação ao direito, que é o que eu conversava com a professora, uma professora aqui de Anápolis, que é a professora Aline, ontem, essa questão do problema dos precedentes. É uma pandemia sem precedentes, nunca passamos por uma situação dessa, que está deixando alguns precedentes envolvendo matéria constitucional, uma questão, né, muito complexa. Nós já começamos com um problema, e esse é um posicionamento que eu tenho desde o início de qualquer fala que eu participo, de uma falha no cenário internacional, de alguns atrasos da Organização Mundial de Saúde que acabou impactando na questão interna dos países, mas seguindo o exemplo de outros países, né, o Brasil, no dia 20 de março desse ano, decretou o estado de calamidade pública com vigência até o último dia do ano, até o dia 31 de dezembro de 2020. E muitas medidas têm sido adotadas, e claro que nosso primeiro assunto, minha primeira até pergunta em relação a esse tema, para colocar para você já começar a falar, seria sobre isso. Muitas medidas têm sido tomadas nas três esferas da federação, no âmbito do Estado, no âmbito do município, do Distrito Federal, no âmbito da União, de uma forma que dá uma aparência de ser um pouco desordenado, um cenário um pouco complexo, e complexo que eu falo, são várias pessoas falando várias coisas ao mesmo tempo, não no sentido até de dificuldade também, mas isso acaba gerando nas pessoas aquela sensação de que norma eu tenho que cumprir, ou a quem eu tenho que ouvir, ou que norma que eu tenho que cumprir, o que eu faço? Isso tem gerado, né? Tem gerado. E a gente está falando de interpretação constitucional, e a gente sabe que a hermenêutica, ela oferece várias ferramentas para manter vivo e vívido, né, os dispositivos da Constituição Federal. O princípio da concordância prática, o preenchimento de lacunas, o princípio da proporcionalidade, que é muito falado, razoabilidade, e o abrandamento da irrenunciabilidade de direitos fundamentais. Bom, por um lado, quando a gente vê aí
um decreto estadual saindo, um municipal, algo da União saindo, a primeira reação de algumas pessoas é, a partir do momento que é publicado, vão lá e colocam um artigo da Constituição Federal que diz: compete à União legislar sobre. É a primeira coisa que eu vejo acontecer, sem uma discussão mais aprofundada. Compete ao Estado, compete ao município, acaba falando de repartição de competência. Temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nós já temos aí um precedente, que ressaltou a autonomia dos governos municipais e estaduais de normatizarem essas formas de contenção na medida que acharem conveniente, de acordo com cada território. Como, na sua opinião, como compreender essa situação que coloca em discussão o texto constitucional e a realidade que está acontecendo em termos de normatização sobre esse tema? Já começamos lá em cima, não é? Antes de falar, eu só vou desativar um pouco os comentários, eu volto a ativar os comentários, tá? Mais do meio para o final, para subirem algumas questões aqui, tá bom? Vamos lá. Posso chamar de Mariane, né? Mariane, claro, Flávia, fica exatamente. Nós temos uma Constituição que é altamente principiológica e uma Constituição que teve um espírito de mudança muito importante para o nosso país. É a primeira guiada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, a igualdade entre homens e mulheres e outros grandes avanços. Na parte federativa, é a grande Constituição brasileira a implementar, pelo menos no papel, o tão sonhado federalismo cooperativo, que é o federalismo de atuação conjunta entre União, Estados e municípios. Você destacou uma decisão importante do Supremo, na verdade, a gente pode destacar duas delas, 6341, 6343, 15 de abril, 6 de maio de 2020, decisões muito recentes, que têm sido muito faladas também, porque o STF colocou no papel que já está na Constituição. É um federalismo de atuação conjunta entre os entes, coordenada entre os entes, nas mais diversas áreas, dentre elas, né, o assunto do dia, de meses, do mundo, que é a saúde pública. Bem, o STF disse, olha, o artigo 23, inciso 2 da Constituição, diz ser da competência de todos os entes cuidar, né, da saúde no plano administrativo, ou seja, atuar, né, na política de gestão dos cuidados da saúde. Em termos legislativos, o STF diz que na área da saúde compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, uma competência concorrente, pelo 24, inciso 12, legislar, né, sobre a saúde e a competência suplementar dos municípios no artigo 30, inciso 2. Em resumo, né, o Supremo ratificou o que a própria Constituição de 88 já proclama há muito tempo. Os entes federativos precisam atuar no equilíbrio federativo, numa atuação harmônica para que a gente possa, né, nesse caso, combater a pandemia, falando da pandemia aqui, da crise sanitária, né? Depois a gente fala da pandemia política, da pandemia social, porque, como você disse, Mariane, são inúmeros surtos, né? Inúmeras crises. E colapsos. Um colapso completo, né? Que está desvendando, inclusive, né? Fraturas expostas, né? De nossa grande desigualdade social. Mas, veja, o Supremo ratificou o que diz a Constituição. Agora, né, entre o texto e a realidade, né, há uma ponte. Muito grande. Pois é, o STF não legitimou nenhum cheque em branco para a atuação de prefeitos, de governadores, tampouco do presidente da República, né? Porque há princípios constitucionais extremamente importantes que não podem ser violados. A dignidade da pessoa humana, você também trouxe, né, o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Então, o Supremo não legitimou o arbítrio. Algumas atuações arbitrárias, abusivas, que temos percebido, são fruto, talvez, né, dessa falta de vontade de Constituição, como dizia Hesse, de muitos dos nossos governantes,
que ficam, enfim, né, com um poder que julgam ser ilimitado em mãos, mas que na verdade não é, e atuam de forma arbitrária. Eu escutei de um aluno outro dia, não sei exatamente o município, mas em que ele me disse o seguinte: Flávia, o prefeito da minha cidade mandou quebrar a estrada, não foi bloquear, não, foi quebrar a estrada para impedir que as pessoas adentrassem na cidade. Imagine, né? Depredar o patrimônio público com milhares de outras alternativas, né, de controle. O limite, ele não é tão fechado, né? Mas você também trouxe muito bem a análise da proporcionalidade. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos, isso é mais do que claro, né? Lógico, a vedação à tortura, escravidão, servidão, tratamento desumano ou degradante, há princípios internacionais que nos impedem, lógico, né, de mexer com essa base da dignidade que é muito forte. Mas não há direito fundamental absoluto. E não precisa estarmos em estado de defesa de sítio, que eu não espero que aconteça, para que os direitos sofram restrições. O próprio artigo 5º, inciso 15 da Constituição, diz que a liberdade de locomoção ela pode sofrer restrições. E a liberdade de locomoção, a liberdade religiosa, a de culto, né? E uma série, né, de outras liberdades públicas que estão na Constituição. Agora, essa carta, ela não é uma carta em branco, não é um cheque em branco. A atuação à luz da proporcionalidade, mesmo numa situação de crise, é fundamental. E a proporcionalidade tem 3 subprincípios que precisam ser analisados. A adequação, ou seja, aquela medida realmente é necessária para atingir a finalidade pretendida. A necessidade, ou seja, dentre as outras alternativas, essa é aquela que restringe em menor escala o direito que sofrerá restrição. E, no fim das contas, é uma medida justa. Então, essa ratio da proporcionalidade, ela precisa estar presente na atuação dos nossos governantes. Porque, afinal de contas, né, não há poder absoluto e numa composição, numa ponderação, os direitos das pessoas, lógico, que não podem ter o seu núcleo, né, violado, o seu núcleo muitas vezes, né, enfim, né, sofrendo restrições tão densas, como atitudes violentas, vou mandar prender quem sair da quarentena. Não, no Estado democrático de direito, né, não são atitudes que eu acho, né, que são condizentes com até o espírito público, a visão constitucional que temos. Não é legitimar a barbárie, né, Mariane? Eu acho que a questão é essa. Mas você trouxe aqui a diferença, né, entre texto e realidade. Então, o texto da Constituição fala numa atuação equilibrada dos nossos governantes. No dia a dia, a gente vê, sem citar, não é, a atuação A, B ou C, mas a gente vê muitas atuações desequilibradas. E esse não é um problema da Constituição em si, né? Eu acho que há uma necessidade de consciência coletiva, de que nem tudo é permitido e de que se a gente puder realmente racionalizar melhor uma atuação, né, do prefeito, do governador e do presidente, todos nós temos a ganhar. Eu acho que numa dúvida, você me perguntou, mas a população não sabe qual decreto respeitar, se é o municipal, se é o estadual, o federal. Bem, a falta, né, de uma concordância de combate à crise gera esse tipo, né, de discussão. Agora, eu entendo também que a gente deve respeitar a medida mais restritiva. Então, vamos lá. O presidente da República decretou que barbearias, salões de beleza e academias são serviços essenciais. O STF, respaldado pela Constituição, que prevê esse federalismo cooperativo sem hierarquia entre os entes, né? Ou seja, com autonomia para cada ente resguardada pela Constituição, o Supremo disse, olha, os estados e municípios, de acordo com as suas peculiaridades,
podem estabelecer o que vai ser aberto, o que não vai ser aberto. Então, né, vamos lá, vem um decreto do governador de Goiás dizendo não vai abrir nem academia, nem salão de beleza e nem barbearia. O que devemos seguir? O decreto do governador. O decreto do governador, porque é uma medida mais restritiva. E o Supremo frisou bem que, em tempos de crise, seguir a orientação dos especialistas, né? Seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, que eu concordo com você que teve suas falhas, tem as suas falhas, mas vem tentando, dentro dessa pandemia, né? Também orientar. Né? Então, seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, boa parte dos governadores tem um grupo de médicos, de especialistas, um conselho técnico, né, para apoiar as suas decisões. Então, eu destaco que entendo que a decisão mais restritiva é a que deve ser cumprida. Aí você pode dizer assim, mas Flávia, o decreto do governador diz que não pode abrir barbearia, salão de beleza e academias. Aí o decreto de um município, o decreto do prefeito, diz, né, seguindo a linha do presidente da República, que podem ser abertos esses estabelecimentos. Bem, o município ele tem uma primazia pelo interesse local. O artigo 30, inciso 1º da Constituição, diz que o município deve legislar sobre interesse local. Muito bem, aqui no Rio de Janeiro, dos 92 municípios fluminenses, 88 municípios, né, quase todos os municípios do Rio de Janeiro, têm, né, casos de coronavírus. E a realidade do Rio é de um estado que já está atingindo o máximo de leitos, tanto na sua rede pública quanto na rede privada. Uma situação realmente de intensa calamidade. Entendo que numa conjuntura dessa, o interesse deixou de ser o interesse do município, predominante do município. Ou seja, o interesse passa a ser o interesse regional, já que nós temos, né, 88 dos 92 municípios fluminenses vivenciando em maior ou menor escala a situação da crise sanitária. Em Goiás, é preciso fazer essa análise, ou seja, eu li outro dia até que os índices, né, em Goiás eles estão mais controlados, mas é preciso verificar se a questão ela transcendeu o interesse do município ou se a questão ela continua sendo uma questão no âmbito local. E não é fácil essa interpretação, ela não é fácil. Aliás, a hermenêutica é uma ciência que está em constante movimento, né? Alguns autores até deixam de falar na palavra método de hermenêutica, porque método, na sua epistemologia, significa um meio, né, próprio para atingir uma finalidade específica. E a finalidade ela vai mudando, né? Então, é preciso fazer essa análise interpretativa caso a caso. No Rio de Janeiro, entendo que transcendemos a questão local, passamos a ter um problema regional e o governador do estado tem, né, a competência para editar, né, os atos mais restritivos. Muito embora aqui no Rio, o governador tenha dito, né, que os municípios, né, seguindo a linha da orientação internacional, dos especialistas, que os municípios eles, né, deverão adequar, né, as medidas às suas realidades. Eu só espero que as medidas sejam proporcionais, que estejam em conformidade com o núcleo essencial dos direitos fundamentais, para que a gente possa sair, inclusive, né, dessa crise sanitária, talvez mais fortalecidos, inclusive em termos federativos, porque a gente está vivendo o federalismo no dia a dia. Eu acredito, Mariane e todos que estão aí nos escutando, que é a grande prova do federalismo brasileiro nesses últimos 32 anos de história constitucional. Porque vivemos num país de proporções continentais, com mais de 5.500 municípios, 26 estados, o Distrito Federal, e talvez, né, nessa história recente do nosso país,
o federalismo não tenha sido tão exigido, né, como nos últimos tempos. Bom, professora Flávia, nós falamos, você falou de fortalecimento, estamos falando muito de fortalecimento, de sairmos mais fortalecidos, mas como o nosso tema é interpretação constitucional em tempos de crise, texto e realidade, existe uma preocupação com um enfraquecimento. Mas o enfraquecimento, é possível visualizar um cenário de enfraquecimento de reclamações constitucionais diante do enfraquecimento de precedentes. Por exemplo, como que pode ficar um cenário de cumprimento de precedentes sobre essas competências, por exemplo? Então, nós temos já precedentes que já atribuiu ao governo municipal, ao governo estadual, é um precedente, né, constitucional, para o atual contexto. Mas vamos imaginar para um contexto pós-pandemia. Até a gente estava conversando com a professora Aline ontem, aí veio até a pergunta, né? Uma outra reclamação vai mudar o precedente em um outro contexto? Seria possível? Como que ficaria o cenário? O cenário se tornaria um caos? Haveria um enfraquecimento desse precedente, das reclamações? Porque o precedente, não é? Ele foi criado dentro de uma pandemia, né? Ou seja, uma crise de altas proporções. Eu conversava outro dia com um grande jurista, o Emerson Garcia, que em um momento ele disse assim, a gente precisa pegar essas decisões, colocar numa caixinha e fechar. Ou seja, com o final da crise, essa caixinha não pode ser aberta. O que eu quero dizer com isso também? É que, passada a crise, ela vai passar, esperamos em breve, os nossos governadores e prefeitos não podem, ao seu bel prazer, determinar o comércio vai abrir, o comércio vai fechar, salão de beleza vai funcionar, não vai, academia. Não. O que o STF analisou agora é respaldado, a gente não pode deixar de lembrar, pelo texto constitucional que impõe um federalismo cooperativo, apesar de não ser realidade no Brasil, foi dentro do período de crise. Então, são precedentes, Mariane, que eu entendo que são precedentes para uma situação de crise, que eu espero que a gente não passe, né, pelos próximos, enfim, 50, 100 anos. Da gravidade de tudo isso, o impacto econômico, o impacto social, enfim. Então, eu não vejo dessa forma, talvez, né, tão alarmante, a utilização desses precedentes recentes do STF em situações pós-pandemia. Porque o que a gente está vendo é a relativização de muitos direitos fundamentais em prol do combate à crise sanitária. Então, saindo, né, de toda essa situação de crise, acredito, né, que a gente tenha um posicionamento mais equilibrado, um posicionamento mais textual, que a gente retorne, não é, mais a normalidade constitucional. Então, deixaremos, né, espero, né, que a gente deixe esses precedentes bem guardados, porque são precedentes em situação de pandemia. O decreto, como você bem citou, da calamidade pública, é um decreto de março de 2020, mas ele está associado, apesar de vigorar até o final do ano, ele está associado aos tempos de crise, ou seja, passando essa situação de pandemia, a calamidade pública, não é? Ela também deixa de ser, enfim, tutelada pelo decreto legislativo. Então, não vejo assim com tanta preocupação, né, sobre a questão federativa pós-crise com relação aos precedentes do Supremo. Acho que a gente não pode aplicar esses precedentes, né, bem recentes, que você citou, dentro de um Brasil pós-crise. Um contexto de normalidade. Ou uma normalidade mais ou menos, né? Porque a normalidade mesmo tem sido difícil. Vai demorar um pouco. Professora Flávia, vamos lá. Em meio a essas turbulências aí jurídicas, econômicas, aquela questão da própria vulnerabilidade dos direitos fundamentais nesse cenário, de crises sociais,
E alguns juízes heróis, mas eu não estou me referindo ao juiz Hércules, lá do Ronald Dworkin, não. Estou me referindo ao herói mesmo, no sentido dos modelos de juízes propostos pelo professor Sustein, por exemplo, que apresentam, em alguns casos, a sua vontade decisória, buscando, a partir de uma decisão, salvar uma democracia, às vezes, dela mesma. E aqui eu vou mencionar a teoria da interpretação, o princípio, a interpretação conforme a Constituição, que sempre é utilizado nas decisões judiciais. Fazer a interpretação conforme a instituição. E até podemos puxar agora um pouco dos direitos fundamentais, o direito de ir e vir, a liberdade religiosa, que também está sendo muito questionada, a questão da saúde, enfim, os direitos, a educação, os direitos fundamentais, alguns direitos fundamentais. Em um contexto de crise, de grave crise como nós estamos vivendo, em sua opinião, diante da interpretação conforme a Constituição, porque a gente vê muito isso nas decisões para justificar algo, seria possível criar possibilidades não previstas na Constituição Federal? Nesse atual contexto, na sua opinião? Possibilidades com relação à restrição a direitos? Em que sentido? Assim, criar algumas situações não previstas diante dessa crise social, sob um argumento de interpretação. Assim, a gente viu várias decisões que segue-se a interpretação conforme a Constituição, mas acabam se criando situações dentro das decisões que às vezes a gente não encontra respaldo na Constituição Federal. Na sua opinião, diante do contexto, seria possível criar possibilidades não previstas na Constituição? Entendo que não, porque existem os limites semânticos, né, no texto constitucional, e existe um princípio que é o princípio mor de toda a hermenêutica constitucional, que é o da supremacia da Constituição. Estamos todos abaixo da Constituição. Não somos a Constituição, nem eu, nem você, nem ninguém, não é? Mas estamos, não é, jungidos pelo texto constitucional. Então, na verdade, existe um fenômeno que eu acho que entra muito bem nessa sua pergunta, que é um fenômeno, esse me preocupa um pouco, é a mutação constitucional exacerbada, não é? Porque a pretexto da realização, né, de uma interpretação, muitas vezes não se segue o texto da Constituição. E aí, Mariane e todos, vejam, a nossa Constituição jovem tem 106 emendas constitucionais, a última emenda é bem recente, 6 emendas de revisão. São 112 reformas formais. Muita coisa, né, para 3 décadas de uma Constituição tão jovem. Mas essas emendas a gente consegue ler, consegue criticar, consegue elogiar, né? Consegue questionar, elas podem ser levadas ao controle de constitucionalidade. Mas o número de mutações constitucionais, ele não é nem exato. Eu li alguns estudos falando de que de 2005 para cá, nós tivemos mais de 80 casos de mutações constitucionais no Brasil. Mutações que ficam, né, normalmente atreladas a decisões do Supremo. As mais, né, midiáticas são divulgadas nas primeiras páginas dos jornais, mas há muitas decisões que não ocupam, né, um papel de destaque. E a gente tem, né, visto um remendo ao texto constitucional nos últimos anos, né, que é algo que sim me preocupa, porque os limites da mutação constitucional, eles não são trabalhados na hermenêutica de forma muito técnica. Por exemplo, a gente diz, olha, mutação não pode contrariar a cláusula pétrea. Essa é uma visão uníssona, não é? Agora, e o que mais? O que a mutação não pode mais contrariar? Porque quando a gente fala do espírito da Constituição, é algo muito aberto, né? Acaba sendo o espírito daquele julgador, né, que está ali levando as suas impressões, a sua realidade, os seus valores, para substituir, né, a intenção constitucional. Então, isso me preocupa muito, porque os limites semânticos, né, eles são muito importantes, mas não são cumpridos muitas vezes. As decisões,
elas mudam, né, de acordo, né, com o tempo, a Constituição permanece a mesma, isso confunde a sociedade. Vou citar um exemplo de prerrogativa de foro funcional. A gente tem o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição, dizendo, né, que o STF é o órgão competente para processar e julgar deputados federais e senadores. Pronto. Durante 32 anos, nós já tivemos inúmeras interpretações a respeito do alcance desse artigo, 53, parágrafo 1º, o que gera uma insegurança jurídica. A última grande interpretação, em maio de 2018, que simplesmente disse, olha, o STF não é mais competente para processar e julgar parlamentares federais que tenham praticado crimes antes da diplomação ou após a diplomação, se o crime praticado após a diplomação não tiver relação com o exercício das funções. O que é exercício funcional? Ficou aberto. Então, o Supremo acaba opinando caso a caso, né, sobre o que é exercício funcional, enfim, né, dizendo se aquele caso se aplica à sua nova jurisprudência ou não. Isso gera incerteza jurídica, isso gera insegurança, e eu concordo, né, nessa parte de que a gente tem um excesso de mutação constitucional dentro de uma Constituição, né, muito jovem, que eu espero, tá, que dure muitos anos, aí, que é a melhor Constituição brasileira dos nossos tempos. Sem dúvida, já é uma Constituição que tem as suas fragilidades, que tem as suas imperfeições, mas precisamos estar atentos, né, a esse movimento de uma mutação que pode deixar de ser constitucional e se tornar, né, em muitos casos, uma mutação inconstitucional. E a interpretação conforme a Constituição, que você bem citou, é um princípio de hermenêutica, é uma técnica de decisão no controle de constitucionalidade, mas que, por exemplo, dentro do próprio STF, não tem uma definição conceitual fechada. Em muitos casos, a gente vê o Supremo decidindo à luz da interpretação conforme, como se fosse expressão sinônima à inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. Você não encontra, né, a definição de conceito tão clara, muitas vezes. E os princípios, eles precisam ter os seus conceitos, ou a gente vive no predomínio dos arbítrios, né? O Virgílio Afonso da Silva tem um artigo que eu gosto muito, em que ele fala sobre o império da proporcionalidade, da razoabilidade, que é quando o julgador, em vez de explicar, de costurar a sua decisão de forma mais densa, simplesmente diz a lei é inconstitucional por não ser proporcional, ou a lei é constitucional porque ela é razoável, a atuação administrativa é desprovida de razoabilidade. A gente não pode, né, legitimar uma decisão como essa. É preciso costurar, é preciso interpretar de uma maneira mais cuidadosa, para que a gente, né, não viva o governo, né, dos juízes, uma insegurança constitucional, que não é uma insegurança que acaba atendendo, não é, a vontade da população e deixa, né, o nosso dia a dia, em tempos de pandemia ou de não pandemia, mais incertos e fragilizados, né? É verdade, professora. Flávia, eu chamo de professora, me desculpa, é hábito. É verdade, Flávia. É uma questão realmente extremamente polêmica. A gente pensa assim, em situações em que a interpretação conforme a Constituição está sendo usada de várias formas para justificar várias questões. Mas assim, nesse assunto tão polêmico, eu não poderia deixar de mencionar, deixar de citar La Salle. A gente não poderia deixar de citar La Salle, até considerando o tema da nossa live, né? Nosso tema fala de texto e realidade. Nós estamos vivendo, na sua opinião, essas duas constituições, a Constituição real, né, que seria a soma das forças reais de poder, e a Constituição escrita, que a gente conhece a Constituição folha de papel.
nós estamos vivendo esse... Como que é qual a sua opinião sobre essa visão, mas assim, com base no pensamento de La Salle, a Constituição real e a escrita. E a Constituição é real, né? O que está escrito e o que é vivenciado. Isso. O La Salle tem uma visão sociológica que sustenta que quando a Constituição não está apoiada nos fatores reais do poder, ela não passa de uma mera folha de papel, né? Então, ele traz a necessidade de que texto e realidade passem por uma relação muito simbiótica. O La Salle tem uma visão completamente oposta, né, do Kelsen. São visões bem antagonistas, né? Para La Salle, Constituição é fato, para Kelsen, Constituição é norma. Eu acho que se a gente analisar os dois autores, né, as duas grandes obras, separadamente, a gente tem uma interpretação parcial de tudo isso. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que a realidade ela é fundamental, né, para influenciar o texto, para influenciar a norma também influencia a realidade. Então, eu não vejo essa desconexão, né, entre texto e realidade. Eu acho que a gente precisa trabalhar para que tanto a realidade influencie o texto, como o texto também influencia a realidade, e influencia muitas vezes. Por exemplo, né, eu critiquei o excesso de mutações constitucionais, mas a gente tem decisões importantes para o nosso país, né, que ampliaram o nosso estágio civilizatório. O STF, no julgamento da ADI 4277, reconheceu que o conceito de família, que desde os primórdios da humanidade, né, é um conceito multidimensional, assim falando, que o conceito de família não se esgota na relação entre homem e mulher, porque as pessoas têm os seus afetos, as pessoas têm, né, as suas emoções. Não cabe ao Estado escolher como as pessoas vão viver ou construir, né, essa relação afetuosa. Então, a decisão excelente do Supremo influenciou a realidade? Entendo que sim. Porque nós temos todo um arcabouço constitucional de dignidade da pessoa humana, de autonomia da vontade, de igualdade, busca pela felicidade, que o ministro Aires Brito bem citou na sua decisão, que compõe, né, o texto e que influencia a realidade. Eu entendo que influenciou a realidade. Acho que a sociedade brasileira se tornou um pouco mais respeitosa, não é? Com as escolhas individuais. Acabar o preconceito não vai acabar nunca, porque a pobreza do espírito mesmo, não é? Tem uns com espírito mais elevado, menos elevados, mas eu achei que foi uma decisão do Supremo que trouxe uma influência do texto sobre a realidade. Agora, criminalização da homofobia e da transfobia. O Supremo praticou analogia em matéria penal, que a gente sabe que é guiada por um princípio extremamente rígido, o princípio da legalidade em sentido estrito. Prefeitos, governadores instituindo crimes por decretos, isso não existe, né? Isso não existe, esse é um princípio muito importante. A legalidade em sentido estrito, do desenvolvimento histórico, surgiu para nos proteger da palavra do rei, do déspota, né, que diziam que era crime e pena. Então, estabelecer o princípio da legalidade em matéria penal é fundamental. Então, vi ali, não que a causa não seja maravilhosa, eu sou absolutamente contra qualquer atitude de homofobia, não é? Qualquer atitude racista, lógico, não podia ser diferente, não é? Mas criminalizar a homofobia e transfobia por uma suposta mutação constitucional, aplicando por analogia a lei do racismo, é um exemplo de decisão, foge ao escopo da pandemia, mas é um exemplo de decisão que eu creio que tem extravasado, não é? Os limites semânticos, as normas penais, os princípios e valores que inspiram o próprio texto constitucional. Então, entendo ali que a gente teve uma decisão
muito relevante no âmbito social, mas que talvez, né, tenha ultrapassado, tenha transcendido aí o que se espera de um intérprete também da Constituição. A gente tem que analisar caso a caso, na minha opinião, Mariane, mas encontrar o meio do caminho entre La Salle e Kelsen, eu acho fundamental, porque eu sou fã do sentido sociológico, né, da essência da Constituição de La Salle, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também analisar que a norma ela é importante, o texto é importante, e essa relação simbiótica entre texto e realidade, essa engrenagem, ela precisa estar ativa para que a gente tenha, enfim, né, talvez uma realidade constitucional mais adequada e o que espera a sociedade. Flávia, nossa, é muito bom te ouvir. Assim, cada pergunta é uma aula que você dá, é impressionante, né? Então você tem toda a minha admiração. Nós estamos aqui agora numa live com um assunto extremamente denso, às vezes temas pesados mesmo para fazer a análise, a interpretação constitucional ela é densa, né? Mas eu queria humanizar e trazer algo mais leve agora, até para saber a sua opinião. Eu não sei se você ouviu ou leu, mas muitas pessoas leram isso, gerou uma repercussão mundial, que foi dita na homilia do dia 11 de abril de 2020, na vigília pascal da Sexta Santa, pelo Papa Francisco. E o que isso tem a ver, às vezes, até com o próprio direito constitucional? Bom, o que ele disse no dia 11 de abril? Ele fez uma alusão a um novo direito fundamental na fala dele. E ele disse que aludiu a um novo direito fundamental, de que já poderíamos nos julgar titulares. E esse direito fundamental é o direito fundamental à esperança. Porque já falamos de direito humano à paz, nas gerações, né, na quinta, o direito à paz, e ele fez uma alusão como um direito fundamental, que é o direito fundamental à esperança. E isso chamou a atenção da comunidade internacional, nacional, pessoas de todas as áreas, pessoas da área do direito constitucional também. Mas assim, Flávia, independente da perspectiva, da natureza, né, desse direito que foi mencionado, né, notório que o direito constitucional, o direito internacional dos direitos humanos estão sob intensos questionamentos, estão ocorrendo novas releituras, novos questionamentos. Mas qual que é a sua reflexão sobre essa questão que foi falada? Essa visão. Você lembrou aí um momento de intensa emoção, não é? Que coisa boa, essas lives, elas têm sido tão fantásticas, Mariane, porque de repente a gente está numa linha, daqui a pouco, opa, olha que coisa interessante. A vida do professor de Direito Constitucional não está fácil. O nosso querido Papa está ali fazendo alusão ao direito. A gente passa, né, às vezes, 24 horas lendo alguma coisa, daqui a pouco, olha, mudou, tem uma decisão aqui, tem um escândalo ali, enfim. Mas você lembrou um momento muito importante. E eu acho que aquela homilia, aquele momento que a gente viu, assistiu, emocionado, ela marcou sim, marcou a vida do cristão, do não cristão, né? Marcou a vida de todos que estão, enfim, né, vivenciando essa pandemia sanitária não vista, né, no último século. Eu acho que a gente pode falar, sim, né, de um novo direito à esperança, porque a esperança ela está conjugada com princípios constitucionais também muito nobres, né? A solidariedade, a paz, a defesa da paz, né? O direito ao desenvolvimento. A gente pode contextualizar a esperança dentro de uma série de outros direitos e perspectivas que já têm sido, né, desenvolvidos. Por exemplo, o professor José Adércio Leite fala que um direito de quinta geração, né, de quinta dimensão, que é a expressão mais falada hoje em dia, é o da compaixão. Ou seja, é você se colocar no lugar do outro,
é sentir a sua dor. Não é a pena, não. A compaixão ela é muito nobre. É você se colocar de fato no lugar do seu semelhante, compreender o sofrimento dele e tentar, né, ajudá-lo, estender a mão, não porque você tem pena, mas porque você é tão humano quanto ele, né? E também sofre as mesmas dores. Eu acho isso fantástico, né? É a visão de compaixão. O Papa foi muito, para variar, né? Muito feliz na sua tese, né? na sua fala, de que a gente vive, né, em tempos em que a esperança precisa fazer parte do nosso dia a dia. Mas a esperança, ela não vem sozinha também, né? Ela vem com a solidariedade, ela vem com a compaixão, ela vem com a defesa de um princípio que a gente já fala desde 1945, mas que precisa ser muito aprimorado, que é o da dignidade da pessoa humana. É um princípio que ocupa agora lugar comum, né? A gente fala da dignidade da pessoa humana de forma muito simplista, e é um princípio que traz em si muitos valores axiológicos importantíssimos e que precisam nortear, né, a atuação dos nossos governantes, mas não só dos nossos governantes, sabe, Mariana? Eu acho que essa pandemia ela trouxe uma necessidade de introspecção muito importante para cada um de nós. Deixarmos de falar apenas, né, do governo, do prefeito, do governador, do presidente, para que a gente assuma as nossas responsabilidades, né? O que nós podemos fazer para, né, viver em tempos, né, mais fáceis, ajudando o outro, estendendo a mão, se colocando no lugar do outro. Eu acho que é tempo também de autorresponsabilidade, né? A gente precisa se inserir, né, nesse momento, não como coadjuvantes da atuação estatal, mas como protagonistas, né, de tudo isso. Aproveitar, né, essa crise sanitária para que a gente possa sair dessa profunda crise de humanidade que já vivemos, né, há muito tempo, o desgoverno, o desrespeito frequente aos direitos fundamentais. A crise ela trouxe, né, as fraturas expostas da desigualdade social, mas para que também a gente possa, né, dentro desse cenário, nos conscientizar da nossa cidadania, porque a cidadania ela é feita dia a dia. A cidadania não tem um processo pronto, né? Eu espero que a gente possa, dentro da nossa realidade, dentro da capacidade de cada um, né, em termos financeiros, mas eu espero que a gente possa se doar também, né? Fazer o bem ao outro, porque a construção da humanidade ela depende de corações, né? Na minha opinião, generosos, corações abertos e corações unidos, né? Dentro da mesma perspectiva, porque estamos, né, vivendo em maior ou menor intensidade a maior crise, né, dos últimos tempos. Então, foi muito emocionante aquela cena que você me fez lembrar agora, e eu concordo com tudo isso. Eu acho que a gente passa por uma reanálise, né, de valores, mas que isso envolve, né, a atuação de cada um de nós. A autorresponsabilidade com o semelhante, autorresponsabilidade em pleno ano de eleição, né? A gente não pode deixar de citar, outubro, ou novembro, ou dezembro, vamos ver o que vão decidir por aí, mas nós estamos em ano de eleição. O voto não é o único instrumento democrático, mas é uma das ferramentas que nós temos em mãos, né, para mudar, enfim, né, pensar num futuro melhor e que a gente saia mais fortalecido. Você falou da preocupação, né, do enfraquecimento, da fragilização, mas tem uma frase de Shakespeare que eu gosto muito, que ele diz assim: um céu tão carregado assim não clareia sem uma tempestade, né? Então a gente está no meio da tempestade, ela vai passar e eu espero que, né, o céu clareie, que a gente possa viver tempos mais humanos, né? Eu acho que a normalidade a gente não volta mais, né? Acho que voltamos a vamos viver um novo momento. O pós-pandemia
pode nos ensinar muitas coisas importantes. Flávia, nós só temos 7 minutos, porque a live, ela infelizmente dura 1 hora, e nós estamos aqui conversando assuntos que acho que poderíamos ficar aqui Assim. o dia inteiro, e acho que teríamos aqui uma participação. Então, eu gostaria de fazer primeiro os meus agradecimentos e depois deixar a palavra com você, porque assim, a live é aquele negócio que pode encerrar, né? Tá aqui. Mas eu quero fazer aqueles agradecimentos finais. Na minha concepção, foi excelente. Uma live que eu tive realmente a honra de poder participar. E em nome de toda a diretoria da nossa Escola Superior de Advocacia, todos os colaboradores do nosso... desculpa, ele caiu aqui. Em nome do nosso diretor-geral, né, do Rafael Lara, toda a diretoria, da UAB Goiás, agradecer todos que estão aqui nos assistindo, essa presença maravilhosa, a participação de todos aqui nessa live. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Ficamos realmente muito honrados com a sua participação. Nós sempre aqui, a gente observando, a gente tem o hábito aqui no ESA Live de tirar uma frase ali de impacto que a nossa convidada, né, que é você, disse aí durante, né, as suas falas e os seus ensinamentos, que foram muito proveitosos, foram maravilhosos. Uma frase de destaque para a gente poder fazer a nossa publicação e até te enviar também essa frase que você disse. E aqui a gente, conversando, você disse o seguinte: é momento de autorresponsabilidade. Até várias pessoas falaram dessa autorresponsabilidade aí nos comentários, depois que você mencionou. E nós temos que nos sentir como protagonistas dentro do atual cenário. Precisamos sair dessa crise de humanidade. A construção dessa humanidade depende de corações unidos. Então, foi uma frase que marcou muito essa live hoje. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento. Muito obrigada por ter aceito participar do ESA Live. E fica aí agora 5 minutos para você fazer a sua fala final. Muito obrigada a todos vocês que participaram da nossa live. Todos, tá? Sintam-se abraçados pela ESA, por mim, pela professora Flávia, por todo o sistema OAB Goiás. Muito obrigada. E aí você tem aí 4 minutos para poder falar, fazer a sua fala final. Eu acho que eu não e vou aquilo que gastar você nem todos queira. eles. Divulgar, né? Faça suas divulgações aqui para nós, goianos, querendo saber o que está acontecendo aí. Fique Olha, à eu não vontade. vejo a hora de estar aí com vocês, viu? Presencialmente. Isso é um compromisso, mais um compromisso anotado aqui. Isso aí. Eu agradeço a diretoria da ESA Goiás, a OAB, a Mariane, que me convidou tão gentilmente. Muito obrigada também pelo prestígio, viu, do convite. Eu já vi que, nossa, várias pessoas importantes, né, no âmbito jurídico, estão participando desse projeto. Eu me senti, né, muito privilegiada. Muito obrigada, viu? Espero estar presencialmente, como disse, com vocês. Em breve, né, vai passar. Vai Daqui passar. a pouco, né, estaremos melhores, né, do que estávamos, com o coração mais aberto ao outro. E eu quero fazer um convite, né, já que eu tenho esse espaçozinho aberto no final. Eu quero fazer um convite a todos vocês. A Faculdade SES criou um congresso multidisciplinar online, gratuito, né? E o que é gratuito de qualidade a gente precisa divulgar para estudantes, profissionais do direito. O congresso será entre os dias 18 a 22 de maio e abordará os impactos do coronavírus sobre o direito trabalhista, penal, civil, empresarial, constitucional, administrativo e tributário, com grandes nomes. Quem vai abrir o congresso é a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, na segunda-feira, dia 18 de maio. E fica o convite aqui. Para inscrever, aqueles que não me seguem, meu Instagram é Flávia_Bahia. E eu coloquei na descrição do Instagram, lá naquela parte da bio, exatamente o link direto de inscrição. É um congresso gratuito, já temos mais de 13 mil inscritos. Acho que vai ser assim, né? Dias de muito aprendizado.
Eu estou coordenando a área de constitucional e administrativo na quarta-feira, né, dia 20 de maio, mas participarei, né, vou assistir todas as palestras e vocês são muito bem-vindos. Depois é só acessar lá. Se você puder, Mariane, compartilhar, né, Com enfim, certeza, Flávia. com os Vai ser uma colegas, honra. Uhum. isso, com os alunos da ESA também, porque é um evento que, enfim, foi organizado aí com muito carinho para todos vocês. E conhecimento liberta, né? Então, vamos aproveitar esses tempos difíceis para aprender, para refletir, porque se informando a gente consegue criticar melhor também. Muito obrigada. Antes que cortem a gente aí um minutinho agora, muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês, pelo convite da ESA e que projeto maravilhoso, tá? Parabéns pela iniciativa. A gente precisa, né, passar por tudo isso, discutindo, reavaliando, refletindo. Então, muito obrigada por essa função social também importante que vocês estão realizando. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Muito obrigada, Flávia. Um beijo para você, um beijo para o Rio e um beijo para todos que nos assistiram.